Baba yetu yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye jina lako we litukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye jina lako we litukuzwe. Olá, eu sou o Babalorixá, pai Marcelo de Logoedé. Estamos aqui mais uma vez pelo programa Mãe Terra, pelos estúdios da TV Com Santos, e quero agradecer a audiência de todos, pedir licença de entrar na casa de cada um de vocês, sempre para levar entretenimento, conhecimento sobre a cultura, sobre a saúde, sobre a filantropia e tudo aquilo que é abrangente em nossa sociedade. E como havia dito no programa anterior, a promessa de trazer o meu querido amigo artista, né? Esse mega conhecedor de história e arte, o nosso querido Marques. Marques, muito obrigado por você voltar aqui outra vez, porque eu fui embora naquele programa pensando sobre a última pergunta e que queria dar continuidade às celebridades negras de nossa cidade e região. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade para Marcelo e pegando aí esse gancho, né? Santos, infelizmente, desconhece os seus heróis negros, né? Tão significativos também para a história do Brasil, né? Então, entre eles estaria o Tebas, né? Como nós citamos anteriormente aí. Tebas foi um arquiteto escravizado, né? Imagina, em pleno Brasil colonial, ele nasceu em Santos no século XVIII, né? E o senhor dele, um português, que trabalhava, fazia serviços de cantaria, né? Edificações e tal, resolve ir para São Paulo, né? Então ele, muito jovem ainda, vai para São Paulo, e em São Paulo ele faz sucesso justamente porque ele fazia algo que não se trabalhava ainda na arquitetura em São Paulo, que eram os trabalhos de cantaria, né? Esculpir a pedra, né? Isso ele fazia com maestria. Então ele vai se desenvolvendo em São Paulo e vai ser contratado por várias igrejas, inclusive, e nós temos igrejas históricas na cidade de São Paulo, cuja fachada foi feita pelo Tebas, né? Joaquim Pinto de Oliveira, o nome dele. Tebas, o apelido. Tebas seria uma espécie de expressão usada na época para alguém que fazia coisas extraordinárias, né? Eles usavam essa expressão, fulano é um Tebas, quer dizer que é alguém que fazia algo grandioso. E assim ele ficou conhecido no curso da história, né? A primitiva Catedral da Sé de São Paulo, não essa atual, que é do início do século XX, mas a primitiva Catedral da Sé de São Paulo, a fachada foi um desenho, foi um projeto do Tebas, né? Ele inclusive recebeu, dos arquitetos de São Paulo, recebeu uma homenagem póstuma, sendo reconhecido como arquiteto, né? Existe um monumento, inclusive, em homenagem a ele em São Paulo. Mas onde fica? Fica no centro de São Paulo, né? Mas ele é um desconhecido dos santistas, infelizmente. Olha, talvez os santistas e de muitas pessoas, sim, porque às vezes as pessoas passam pelos monumentos e não sabem, sim, nem exatamente quem é. E muitas vezes não se dá o trabalho de ficar 5 minutos para ler a placa, sim, quem é, ou saber a história daquele monumento. Sim. E na sua opinião, Marques, o porquê esses vultos históricos caíram no esquecimento? Qual é a sua opinião sobre isso? É importante a gente ressaltar que, com o fim da escravidão, houve um processo de embranquecimento da sociedade brasileira. Então, começa a imigração europeia, né? E mesmo o governo promovia isso, né? De que todo o legado cultural, todo o legado ancestral do negro fosse remetido ao esquecimento, tá? Procurava-se... Existe uma pintura, inclusive, famosa de um pintor espanhol, agora não recordo o nome dele, que chama-se A Redenção de Can, onde se vê uma mulher idosa, negra, agradecendo a Deus o fato da filha, que já era uma mestiça, ter casado com um branco e ela ter um neto branco. A obra retrata isso, né? Então, se colocava na cabeça das pessoas que ser negro era algo ruim. E tudo do negro, né? E tudo ligado ao negro era algo ruim,
né? A religião principalmente, né? Essa demonização, e ainda hoje sofremos com isso, né? As consequências justamente disso, essa demonização das religiões de matriz africana, da figura do Orixá Exu, né? E tudo isso. Então isso é algo que já vem já nesse final do século XIX, olhado início nem do XX. muitas vezes como religião e como crendices, né? Exato. E pelo que alguns artigos que eu andei pesquisando, uma das religiões que tem reconhecimento como religião é a religião de matriz africana. Sim, já visto que também o culto africano era perseguido pela polícia, né? Então, Ialorixás, Babalorixás eram presos se fossem flagrados num toque de candomblé ou fazendo a prática do oráculo, do jogo de búzios, era tido como crime de fetichismo. A prática da capoeira era chamada de arruaça de negros. Então era tido como crime também. Então, se fosse pego praticando capoeira no meio da rua, era preso. Então, tudo isso fez com que essa questão do preconceito crescesse. Né? Eu vou te falar uma coisa. Agora, há pouco tempo atrás, né, tem cerca de uns 5, 6 meses, no Rio de Janeiro, houve uma obra, né, uma construção, uma reforma dentro do centro do Rio de Janeiro, onde encontraram grandes objetos da época, né? Artefatos, né? Artefatos da escravidão e principalmente coisas ligadas às religiões de matriz africana. Sim. Além de ser achado, tinha guardado dentro de um setor da polícia, que foram vasculhar, estava lá jogado atabaques, bustos, né, envoltados. Fios de conta. Fios de conta e uma série de coisas ligadas às religiões de matriz africana e que o Rio de Janeiro se deu-se como no dever dessa reparação e fizeram até um museu agora, né? Sim. Que fica ali perto do cais, né? Exato. No Rio de Janeiro. Eu achei aquilo incrível e uma postura do governo brilhante, né? Sim. Que traz uma certa retratação e a valorização desse povo que foi agredido de uma forma bruta, né? Cruel. É uma reparação histórica, e uma né? reparação histórica. Eu acho que é uma coisa, pelo menos, mínima, né? Sim. Se fazer. E, ao mesmo tempo, virou um lugar turístico, onde vai gerar também dinheiro para a cidade, né? Sim. Marcos, me diz uma coisa. Sobre a última pergunta do programa anterior, nós queremos saber quem é Chaguinhas. Né? Que você falou do Chaguinhas. Sim. Eu falei, Chaguinhas, eu fui embora pensando no Chaguinhas. Eu falei, eu vou aguardar o próximo programa, que queremos saber quem é. O Chaguinhas, ele é considerado o Tiradentes Santista, tá? Ele foi um militar que viveu aqui em Santos, a nossa região, no século XIX. E em 1821, um ano antes da independência do Brasil, estávamos aí no período colonial, né? Portugal ainda dominava o Brasil. Existia o exército, que era constituído por soldados portugueses, né, e um exército nativo, né, era chamado Exército dos Descalços, que era constituído por negros e indígenas. E justamente esse exército dos nativos estava sem receber o soldo, sem receber o salário há 5 anos. Já. E sendo que o exército português tinha regalias, tinha vantagens, e o exército nativo não. Então é um momento em que o Chaguinhas, Francisco José das Chagas, o nome dele, ele era cabo, né? E um outro também negro, chamado Cotindiba, resolvem militar uma rebelião. Então eles tomam os quartéis, tomam uma embarcação que estava aqui em Santos, tomam uma embarcação portuguesa, né? E fazem esse motim, justamente lutando pelos seus direitos, né? Que os soldados negros e indígenas também tivessem as mesmas vantagens, né, dos brancos. Soldados de São Paulo vêm para Santos e o motim é controlado, né? Chaguinhas é preso, o Cotindiba também. Alguns soldados vão ser já condenados à morte aqui em Santos mesmo, vão ser enforcados, mas eles, que eram os líderes dessa rebelião, são levados a São Paulo, né? E em São Paulo, onde hoje fica o bairro da Liberdade, ali existia
a forca, né? E ali, nesse local, ele vai ser condenado à morte. Então, antagônico, né? O bairro da Liberdade, onde todo mundo conhece no Brasil inteiro, um bairro oriental, sim, né? E um acontecimento histórico desse. Sim. Inclusive é interessante que o bairro da Liberdade é muito conhecido justamente por conta da colônia japonesa, né, dos orientais, mas nem sempre foi assim. Na verdade, onde hoje é o bairro da Liberdade, ali existia um cemitério, ali a periferia, justamente, ali os escravizados, né, e existia um cemitério dessas pessoas marginalizadas da sociedade. Né, inclusive a Capela dos Aflitos, de Nossa Senhora dos Aflitos, era a capela do cemitério. Essa capela existe ainda hoje, uma construção do século XVIII. Né? Então aquela região servia como cemitério também para os escravizados, e o próprio Chaguinhas esteve nessa capela, que hoje é um local de culto em relação à memória dele. Bem, nós vamos para um breve intervalo, porque temos perguntas ainda, queremos explorar um pouco mais o meu querido Marques, que o cara é demais. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Saúde é o nosso maior patrimônio. A nossa, dos nossos filhos, dos nossos pais, de quem amamos e de toda a nossa família. Não dá para cuidar sozinho. Você precisa da retaguarda de um bom plano de saúde. Com bons médicos, uma boa rede credenciada, unidades próprias em toda a Baixada Santista e experiência em cuidar de pessoas. Plano Santa Saúde, há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. TV é uma plataforma de TV streaming interativa que combina o melhor da TV e do streaming, agregando mais de 140 canais, disponível em mais de 197 países. A Soul TV está disponível para Smart TVs Samsung e LG e smartphones Android e iOS. Além de assistir no conforto de sua casa, você pode assistir de onde estiver. Soul TV, o controle está em suas mãos. Estamos de volta com o programa Mãe Terra, aqui pelos estúdios da TV Com Santos, com uma entrevista maravilhosa com meu amigo Marques, que é um grande artista plástico, ator, diretor, produtor, o cara tudo de arte conhece e história. Bem, antes do break, estavam falando sobre o bairro da Liberdade. Sim. E a história do Chaguinhas, né? Por que bairro da Liberdade, Chaguinhas, o que eu cheguei até a falar que é antagônico, né? Porque é um bairro que ficou conhecido através dos japoneses, né? Sim. Dos orientais, e que, na verdade, isso vem muito mais lá atrás da história desse bairro. É interessante porque hoje a comunidade negra de São Paulo luta para que o nome do bairro seja, até a gente vê nas estações do metrô, na linha azul, Japão Liberdade. Eles lutam para que seja Japão África Liberdade. Porque antes de ser um bairro de orientais, justamente tinha essa ligação com o negro ali, né? Era um cemitério de escravos, aquela região ali do bairro era um cemitério de escravos, e ali ficava a forca onde justamente o Chaguinhas foi executado. Então conta a história que Chaguinhas foi para São Paulo para ser executado, por ser o líder, né? Para servir como exemplo, e ele ficou a última noite antes da execução, nessa capela dedicada a Nossa Senhora dos Aflitos. A comunidade negra de São Paulo, inclusive, luta pela restauração dessa capela. Existe um órgão, né, que está buscando isso, né, junto ao poder público, a restauração desse edifício. Geralmente é o IFAM que faz essas coisas, né? Sim, que é um edifício do século XVIII.
que justamente era a capela do cemitério, e os condenados passavam a última noite, a noite da aflição, por isso dos aflitos, ou da agonia. Então ele teria subido a ladeira da Liberdade, e ali, bem onde fica a estação do metrô, existe uma igreja chamada Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Essa igreja marca o local exato onde era a forca. Conta a história que o Cotindiba foi executado, e no momento em que o Chaguinhas sobe ao patíbulo, a corda se arrebenta, e arrebentou 3 vezes. Isso era tido como um sinal milagroso de que o condenado era inocente. É uma proteção, né? Sim, e no momento que a corda arrebentou, o povo começou a gritar: liberdade, liberdade! Isso deu nome ao bairro. Então isso tem ligação justamente com o Chaguinhas, né? Não tem nada que ver com a comunidade oriental, como muita gente imagina. O que uma história transforma e acaba dando um rótulo, né? Rotulando um local, uma situação, algo e que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento e muitas vezes as pessoas levam para um universo que nada a ver como é a questão dos orientais. E mesmo assim ele foi executado, né? Amarraram uma tira de couro no pescoço dele e o mataram a pauladas. Ele teria sido sepultado ali naquela região. Hoje o Chaguinhas é tido como um santo popular. As pessoas vão lá, justamente no local onde ele teria passado a última noite, batem na porta do local que foi a cela, batem 3 vezes na porta, fazendo referência às 3 vezes que a corda da forca arrebentou. Ele é uma figura muito popular entre os paulistanos, mas infelizmente em Santos, um desconhecido, embora toda a luta dele por igualdade tenha se estabelecido em Santos em 1821. Que maravilha. Marques, eu queria que nós adentrássemos nessa lei que eu venho dizendo há tanto tempo, lutei junto para a construção da lei, que de 9.639 ela já foi para tantos números, agora a lei está em 10.639. Que completou já 20 anos, então fazem 20 anos que eu estive em Brasília na luta sobre essa lei e que até hoje a lei ainda está navegando aí de uma forma aventureira, né, em nossa região e principalmente na cidade de Santos. O que você tem a me dizer isso como professor, sobre a capacitação que logo no começo, quando foi estabelecida a lei, né, e sancionada pelo Brasil inteiro, eu cheguei até a dar capacitação na SEDUC, mas não deram continuidade, deram continuidade de uma forma mais livre, né? Não obrigatoriamente, porque os professores não eram obrigados a estar se capacitando sobre essa questão. Você, enquanto professor, o que você pode me falar sobre isso? Se realmente em alguns lugares você vê o cumprimento desta lei corretamente nas escolas, ou ainda há vácuos ainda, ou algo a ser explorado mais profundamente? Infelizmente existe a lei, mas não existe uma capacitação efetiva para educadores, para professores estarem falando, abordando essa questão da África, das matrizes africanas, da influência do negro na nossa cultura. Infelizmente não existe. Deveria haver, sim, um incentivo e também um interesse, porque eu, enquanto professor, vejo nas escolas que mesmo entre os jovens, como entre os estudantes, existe um preconceito muito grande que eles já vêm trazendo, né, das suas famílias. Então existe um preconceito em relação sobretudo, a questão das religiões de matriz africana. Eu mesmo já fiz um trabalho com os alunos há alguns anos atrás, né, no ano em que a Copa do Mundo foi na África. Então houve um trabalho interdisciplinar justamente sobre um conhecimento mais profundo do continente africano e coube ao professor de arte trabalhar a questão da mitologia africana. Então eu disse para eles, vamos trabalhar mitologia e vamos fazer esculturas de papel machê. Professor, eu quero que o meu grupo faça Zeus, o meu vai fazer Afrodite. Eu falei, não, gente, não é mitologia grega, não é mitologia europeia, é mitologia africana. Isso causou espanto entre os jovens de 15 e 16 anos. Mas isso é coisa do demônio, isso é coisa do mal, a minha família não vai permitir. Né? E a gente percebe ainda entre os jovens essa resistência, né, em relação a esse conhecimento
né, dessa mitologia, dessa cultura, dessa religiosidade que é tão importante para o nosso Então, país. a capacitação, de fato, se faz ainda necessária e muito. Muito. E pela lei, há uma obrigatoriedade em estar no currículo, né? Sim. Do professor, Sim, né? sim. De ter esse interesse na rede de ensino, de estar inserindo fielmente a essa lei. Sim. E a valorização do negro e toda sua história. E do né? seu legado. Até para ver se consegue maquiar aquilo que já vem nos livros didáticos, Sim. que os negros apanhando, sendo surrados. Infelizmente o negro é visto açoitados. sempre ligado à questão da escravidão. Né? Nós temos um espaço em São Paulo, que é o Museu Afro-Brasil no Parque do Ibirapuera. Né? Que por sinal maravilhoso, quem puder vá lá. Sim, sim. O Museu Afro-Brasil, Emanuel Araújo, né? Que foi o grande idealizador. Então a gente percebe ali o negro não apenas na condição de escravizado, mas todo o legado ancestral que ele trouxe da África e ainda a herança que ele deixou. Então é importante até as pessoas que tiverem oportunidade, né? E seria importante também pensar para a nossa região um espaço nesse sentido, né? Inclusive de valorização desses personagens, como a Maria Patrícia, né, que eu citei ainda há pouco, que seria justamente essa parteira negra, quando as mulheres começaram a pensar em serem obstetras no início do século XX, ela já tinha feito centenas de partos em Santos. Grande parte da população santista nasceu pelas mãos de Maria Patrícia. É uma das minhas sugestões que eu venho falando muito dentro do Conselho da Comunidade Negra sobre termos uma sede, né, que é de uma grande importância, até porque é um conselho antiguíssimo, acho que do Brasil o terceiro e do estado de São Paulo o segundo, só perde para a capital. Termos uma sede e termos também um museu afro. Sim. E uma área onde possa se estar tendo expositores, apresentações culturais e também a gastronomia que é inserida no Brasil e que muitas pessoas não conhecem. Muita gente fala em mungunzá, o pessoal não conhece. Acarajé, acha que é da Bahia. É da Bahia, não, da África, né? História para isso nós temos, né? Precisa ver agora exatamente. Interesse de estabelecer o caruru, né? E por aí vai, o acaçá, o ecó. E tanta riqueza gastronômica, né? Alimentar, né, que é de origem africana e que isso deveria ser mais divulgado, ter um espaço para as pessoas conhecerem como o abará, né, porque quando as pessoas vão à Bahia, eu comi isso, comi aquilo, mas eles acham que nasceu na Bahia. E que na verdade não, Sim. vem da ancestralidade africana. Sim. E isso eu dou sempre como sugestão, ter um espaço, né? Eu penso aqui a nossos governantes que pensem, né? Eu estive conversando com algumas pessoas, né, ao longo dos anos aí, eu acho que os nossos governantes têm que se sensibilizar sobre essa questão de termos uma sede, o Conselho tem uma sede própria, onde temos livros, né, que fala sobre uma série de coisas, inclusive sobre o racismo estrutural, sobre fomentar intolerância. a questão cultural fomentar mesmo. realmente Sim. essa pauta que é de grande importância para o nosso país e principalmente para a nossa cidade. E ter um espaço onde temos museus, onde temos um museu, nem que seja pequeno, mas onde alguns munícipes tenham acesso a algum se possa conhecimento. trabalhar o passado e o presente. A gente tem vários artistas contemporâneos que poderiam estar expondo nesse espaço. Também. Né? Então, não só algo relegado ao passado, mas também trazendo isso, né, para o nosso tempo. Fomentando isso, nessa cultura toda. E também um lugar onde possa ter expositores, danças, né, que são as nossas tradições, tendo um espaço gastronômico. E acho que isso vem sido dialogado. Eu tive um diálogo até lá com o nosso querido Fifi. Então eu faço aqui um apelo, né, em nome de toda a comunidade negra, em nome de todos os religiosos de matriz africana e os afrodescendentes. Pense com carinho, porque espaço a gente tem para isso e história também. Bem, Marques, me fala uma coisa. De que forma essa memória
desses patrimônio pode ser resgatado? Você acha que dessa forma que eu acabei de dizer? Ou existe alguma coisa que você implementa? E também a divulgação, não só resgatar, mas como divulgar, né? Eu acho que o pontapé inicial é educacional. Eu, como educador, eu percebo uma carência muito grande nas escolas desse conhecimento. Então, primeira coisa, plantar essa semente nesses jovens, justamente para que eles entendam a importância disso e obviamente, que com o apoio da cultura, né, poder estar perpetuando isso. Da Secretaria de Educação, exatamente, né? Da Mesmo SEDUC. que o senhor falou dos livros didáticos, os livros sempre remetem o negro à questão da escravidão. Então, também livros que pudessem trazer esse conhecimento desses jovens, desses estudantes, que a cultura do negro, a realidade do negro não é só essa. Não foi só sofrimento. Eu, ao longo dessa minha militância, eu recebi muitos, eu tenho para mais de tantos livros que eu recebi, e muitos também eu doei, mas estão guardados em certos lugares, porque não tem uma sede própria, mas é para falar sobre, desde a questão da criança, né, que são livros didáticos lúdicos, onde põem personagens negros, né, super-heróis e tudo mais, que é de grande valorização, né? Falar sobre a cultura da beleza na questão até da arte, das tranças, que as tranças remetiam à fuga, remetiam a certas aldeias africanas, né? Falar sobre tudo isso que já é utilizado, mas da onde vem e a sua grande importância, isso é de grande relevância. Eu gostaria de conversar mais, ter mais profundidade no assunto, que eu sei que você tem assunto e resposta para várias pautas, vários programas, mas infelizmente a gente vai chegando ao final. E eu gostaria que você passasse aqui para os nossos telespectadores um contato, pessoas que vão ver o programa, vão se interessar de querer te conhecer, porque te conhecer vai ser uma dádiva, porque querem conhecer sobre essa cultura, essa história, é maravilhoso. Pega o contato do nosso querido Marques, o professor Marques, e ele tenho certeza que ele pode contribuir em várias ações sobre a questão racial e a intolerância religiosa e tudo aquilo que é abrangente da nossa mãe África. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, me coloco aí à disposição, né? Então, meus contatos na rede social, aqueles que tiverem interesse, palestras, né? Aulas a respeito, eu me coloco à disposição, né? Para a gente estar falando aí, abordando sobre esse assunto. Através de e-mail, de telefone, como que é? Sim, e-mail, telefone, nas redes sociais. No rodapé da TV vai estar lá os contatos do Marques e vocês vão adorar, viu? Mais uma vez, meus agradecimentos. Eu que agradeço. E dizer que foi mais uma aula nesses anos de amizade. Gente, eu quero desejar a todos vocês muita paz, né? Uma liberdade de crença para uma cultura de paz. Que os orixás nos abençoe hoje e sempre e até o próximo programa. Axé. Baba yetu yetu liye binguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye funjina lako weli tukuzwe. Baba yetu liye binguni yetu amina. Baba yetu